Olá, caro aluno, seja muito bem-vindo ao curso Trifacta Data Preparation. Muito obrigado por você ter escolhido esse curso comigo. Esta é uma das ferramentas que o mercado utiliza para tratamento de dados. É bem interessante para quem está na área de engenharia de dados, para quem trabalha com manipulação de dados, para quem trabalha com banco de dados em si. Essa é uma ferramenta da Alteryx, então é uma ferramenta muito importante que está aí no mercado. E eu quero agradecer por você estar aqui no curso, começando o curso comigo. Eu tenho diversos cursos nessa área de dados e esse curso é especial. Você vai ver uma ferramenta visual, uma ferramenta interessante, uma ferramenta onde você pode controlar os dados no mínimo detalhe, você pode tratar o dado e aí depois você pode fazer um deploy dele para um banco de dados ou um arquivo texto, ou trabalhar isso para um engenheiro de dados ou para um cientista de dados, enfim. É uma ferramenta muito versátil. Ela é totalmente web, então você vai fazer ela de forma visual na web. Então você não precisa baixar, não é uma ferramenta desktop. E é uma ferramenta de mercado, O mercado está trabalhando com esse tipo de ferramenta, principalmente na área de governança de dados, tratamento de dados, engenharia de dados. Então assim, vamos trabalhar num curso super atual, um curso muito legal e espero que você goste. Bem, para a gente embasar o Trifacta, que é essa ferramenta, ela é uma plataforma que a gente chama de preparação de dados. É uma preparação de dados, é uma plataforma de preparação de dados aberta, que pode se conectar a diversas fontes. Então você vai ver que você pode conectar a fontes na nuvem e a fontes on-premise. Eu vou falar isso aqui no nosso texto. Permitindo que você faça o quê? Integração em todas as principais plataformas de dados em nuvem. Então assim, trabalha com Azure, trabalha com AWS, trabalha com Google. Você pode fazer uma ligação direta para essas plataformas, tratar o dado e devolver para elas, ou devolver para um banco de dados, um arquivo texto. Aqui você faz o que é de principal para tratamento de dados. Então você pode fazer um ETL ou LT, ou uma combinação dos dois, para que você possa fazer algo que seja interessante, que tenha um desempenho melhor. Então você vai ver que de forma visual, com os botões, muito fácil, muito tranquilo de você gerenciar isso, você vai poder tratar o dado. Como eu falei, o suporte para Google, AWS, Azure e on-premise. Então você tem bancos on-premise, E você possui uma interface que é muito simples, intuitiva, fácil, com muitos objetos. Você pode optar pelos menus ou pelos ícones. Eu gosto muito de trabalhar nos menus, eu já me acostumei com isso. No meu dia a dia de trabalho, eu uso mais os menus, assim. Você clica em um ícone ou outro, mas os menus facilitam. É mais fácil, você tem um leque muito grande ali, então eu gosto muito de trabalhar nos menus. Você vai entender isso e você vai optar qual a melhor forma de trabalhar. Você vai poder fazer uma que a gente chama de perfilização de dados, perfil de dados. Então perfilizar o dado, para que você identifique outlier, que é outlier, um dado aberrante, absurdo, que não deveria estar no banco, está ali, você está enxergando, tem que falar com o DBA, tem que falar com o cara de sistemas, tem que falar com a pessoa que está errada, imputada aquele dado. Então é super legal essa ferramenta. Você vai usar ela para tratar dado, transformar dado, criar novos campos, separar informações, Então tudo isso são tarefas que o Trifacta faz de forma simples, visual e na web, ok? Onde é que você vai achar material, onde é que você vai achar conteúdo, Quais são os sites que eu destaco como importantes? Eu acho que isso é muito importante. Trago sempre aqui nos meus treinamentos para que você continue estudando. Não é só o treinamento que vai fazer sua formação. Claro que ele é importante, mas você tem que continuar estudando. Então o site do Trifacta, para que você possa fazer toda a inscrição, para que você possa ter o seu logon. A documentação, leia a documentação, leia. É importantíssimo, Apesar de ser muito simples, muito fácil a ferramenta, é importante você ler a documentação. E aqui falando dos recursos, Ele tem uma aba lá dos recursos das bibliotecas que ele tem. Então achei interessante botar esse site aqui para você. Então tá aqui os 3 sites. Você sempre dê uma olhada. É importante que você continue estudando. Bem, como é que funciona? Eu fiz um desenho aqui ilustrativo de como é que o Trifacta funciona. Você vai ter aqui as suas fontes de dados, seja ela quais forem, AWS, Google, Azure, on-premise ou até importar dados. Então assim, a gente já vai começar o curso importando dados para ficar didático. Eu sempre gosto de fazer um curso didático, não interessa a origem. A origem é você botar um connection, conectar e trabalhar como se tivesse com qualquer outra fonte de dados. Então a gente já vai importar uma fonte de dados para ficar mais fácil para que você entenda. Em decorrer do curso a gente vai aprimorando. Aí você vai criar um objeto de tratamento. Desse objeto de tratamento você pode criar outro, criar outro separado, juntar 2 objetos. Então assim,
Eu gosto muito de fazer um tratamento de dado, né? Geralmente eu vou ali, assim, 80% das vezes eu faço um tratamento específico e gravo, salvo, trabalho com aquele dado, leio de novo, importo aquela fonte, trabalho. Então assim, eu vou descobrindo, eu vou minerando mesmo. É muito legal para que você descubra. Você pode utilizar até para auditar um banco de dados. Só bota o banco de dados no Trifacta, trabalha com ele, faz um tratamento, identifica todos os problemas que tem e passa um relatório. Então é muito interessante. Governança de dados, adoro esse tipo de ferramenta, essa ferramenta que trabalha com a parte de preparação de dados, ok? E aí no final você vai ver que embaixo, quando você trata, vai aparecer os gráficos, as informações sobre tudo que você está fazendo, tá? Você vai ver que tem alguns botões, o columns, a gente vai ver daqui a pouco, ele mostra todas as informações daquele dado. É bem interessante, eu vou fazer um curso bem tranquilo, tá? Para que você entenda a filosofia da ferramenta. Essa ferramenta está sendo implantada cada dia mais nas empresas, então é importante que você entenda com bastante tranquilidade. Bem, vamos explicar agora, detalhar o que é o Trifacta, né? Mostrei a arquitetura, como é que ela funciona, os sites principais. Na verdade, ela é uma ferramenta para tratar dados, essa é a função dela, tratar dados, que permite de forma visual. Então assim, você vai fazer de forma visual, sem código, então é low code, então você não precisa codar nada. Então de forma visual vai facilitar muito a sua análise. Então você vai analisar campo a campo, é verdade. E ali no campo a campo você vai ver os problemas e vai poder, né, trabalhar com eles. Quais são as características que eu destaco no Trifacta que eu acho que é importante que você entenda? Tratamento de dados permite que você leia bases por meio de conectores, trazendo todas as informações com dados exploratórios, métricas quantitativas. Você vai ver que ele vai metrificar tudo, ele vai tentar metrificar tudo. Ah, quantas informações estão nesse campo? São 6. Qual que é mais preponderante? Qual que existe mais? Qual que tem mais volume? Qual que tem menos volume? Quais são os dados que estão nulos, missing? Então assim, você vai ver que a ferramenta facilita isso no piscar de olhos. Você vai poder nela tratar, ajustar. Então permite que você crie novos campos ajustando, tá? De acordo com as regras que você determinar, como eliminação de dados nulos, inconsistência, separação de dados. Você vai poder fazer várias coisas, várias, que você gasta horas em código. Você vai poder fazer aqui fácil, gravar isso no banco, como eu falei, ou em um arquivo específico, e ler, ou no Python, ou no R, né? Passar para um cientista de dados, o que você quiser. Então ela é muito legal, ela é muito importante, e ela cada dia está sendo mais utilizada aí no mercado. Você vai ver que tudo baseia-se em um flow. O que é o flow? Um fluxo de dados. Então, cada mudança que você executa no Trifacta, você vai ver que você registra em um flow. Então, você tem a leitura, que é a parte de entrada de dados. Você tem um flow, você tem um objeto de tratamento, você tem uma saída. Isso se chama flow, tá? E permite que você encadeie as suas ações de tratamento. Então, no final, você vai executar um fluxo de dados e gerar uma saída. Então, você vai ver esse fluxo funcionando, tá? Você vai ver, a gente vai fazer isso. Bem, aqui a interface dele, você vai ver que é super enxuta. Ele aqui já mostra, tá? Os ícones que você pode trabalhar. Esses ícones todos você pode trabalhar no menu, tá? Não precisa necessariamente clicar nos ícones. Você tem os menus principais de ação e os ícones que você trabalha com os campos. E aqui a parte gráfica, onde você vai analisar campo a campo. Então, é um espaço de trabalho, a interface, né? Um ambiente para que você acesse todos os componentes da ferramenta. Então esse espaço de trabalho, ele organiza os objetos que você tem, fornece os dados que você vai trabalhar e todos os recursos visuais, computacionais, né? Tudo que você precisar para poder tratar o dado, tá? Realmente você tem uma grande facilidade de poder estar tratando o dado aqui, tá executando, tá melhorando a estrutura do dado para que seja utilizado. A gente fala tanto em qualidade de dados, né? Esta é a ferramenta para qualidade de dados, é esta a ferramenta que você vai utilizar para achar os problemas. Vou detalhar um pouquinho aqui o menu principal, porque é importante que a gente detalhe para que você comece a conhecer, comece a entender o Trifacta. Então ele tem aqui o Home, que retorna à página inicial do Trifacta. Você tem a parte do Flow, onde você vai ver os flows que você está construindo. Aqui você pode criar plano de trabalho, então ele vai mostrar o plano de trabalho de execução daquele flow. Você pode ver isso, tá? Ele executa o detalhe do plano de trabalho que está ali sendo construído no flow. Então você cria muitos tratamentos, ele demonstra isso em um plano, tá? Você vai ver a parte de bibliotecas, onde você vai ver os arquivos que você subiu, tá? Os arquivos que você está trabalhando, que você importa no caso, tá? Você vai ver a parte de conexão, então
várias conexões com vários aplicativos, tá? N aplicativos, com Google Sheets, assim, várias ferramentas que você vai poder conectar. E claro, ao decorrer do curso, da época do curso que você está tomando, essas conexões vão aumentando, então vai trazendo mais conectores. Então os conectores que você vai ver aqui no curso talvez já tenham ampliado muito mais, ok? Você vai ver o histórico de execução do job, que é o job que você executa o flow de dados. Então você executa o fluxo de dados e aí você vê esse histórico lá gravado. Você vai ver uma área de schedule, onde você pode schedular um fluxo, tá? Você vai poder schedular dentro do Trifacta. Então ele é bem completo, é uma ferramenta muito boa e muito utilizada. Bem, o que é que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar o usuário. Então você vai criar o usuário. A versão aqui neste momento é de 30 dias. É muito simples, você trabalha lá com o seu e-mail, né? Faz as informações, ele vai dar 30 dias para você trabalhar, ok? Mas aí você desenvolve o curso nesses 30 dias, tá? Você consegue ampliar, e se você estiver utilizando ela na sua empresa, você vai ter uma versão paga que você vai utilizar ela de forma mais simples, mais fácil. Ok, cara aluno? Então esse é o nosso início. Na próxima aula, né, depois que você vê como é que você cria esse usuário, que é muito simples, eu vou deixar aqui o vídeo para que você crie o usuário. A gente vai começar a meter mão na massa, ok? A gente vai ler uma carga de dados que eu já tenho aqui, já está aí no site, tá? Ela já está aí, você já pode baixar esse arquivo. E nós vamos trabalhar com ela inicialmente. Para quê? Para que eu fixe para você como é que funciona o Trifacta. Não adianta eu fazer uma coisa complexa. Eu tenho que fazer uma coisa simples para que você entenda a filosofia e a partir daí você começa a trabalhar com plenitude. Ok? Um grande abraço para você, tudo de bom. E nós vamos fazer um excelente curso aqui com Alteryx Trifacta.